Ester 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Ester se vestiu com trajes reais, e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro, que tinha na sua mão, e Ester chegou, e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é que queres, rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Ester: Se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: Fazei apressar Amã, para que se atenda ao desejo de Ester. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete, que Ester tinha preparado. Disse o rei a Ester, no banquete do vinho: Qual é a tua petição? E ser-te-á concedida, e qual é o teu desejo? E se fará, ainda até metade do reino. Então respondeu Ester, e disse: Minha petição e desejo é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição, e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou, e foi para sua casa, e enviou, e mandou vir os seus amigos, e Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: Tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: Faça-se uma forca de 50 covados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, que mandou fazer a forca. Ester 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, que ministravam junto a ele, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E, entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: Para o homem, de cuja honra o rei se agrada. Tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade. E apregou-se diante dele: Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste, e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei,
e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Ester 7. Vindo, pois, o rei com Amã, para beber com a rainha Ester. Disse outra vez o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará? E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Ester, e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, e aniquilarem de vez, se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero, e disse à rainha Ester: quem é esse e onde está esse, cujo coração instigou a assim fazer? E disse Ester: o homem, o opressor, e o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé, para rogar à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 covados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falará em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca, que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Obrigado por assistir a esse vídeo. Por favor, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, e faça um comentário.